Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Hoje vamos tratar sobre os direitos do trabalhador. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Noêmia Consermelli. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Hoje é um programa especial para comemorar o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Estamos recebendo a doutora Noêmia Consermelli, ela que é do curso de Direito da Universidade de Sorocaba. Doutora Noêmia, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação, onde foi, a sua pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Tá, obrigada pelo convite, sinto-me honrada. Eu sou formada aqui pela FAD, Faculdade de Direito de Sorocaba, fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na PUC de São Paulo e alguns cursos internacionais, inclusive recebi uma bolsa da Organização Internacional do Trabalho, que contemplada a universidade, que me direcionou para estudos de direitos fundamentais dos trabalhadores e continuando no estudo. Estou aqui na faculdade, na graduação, há 20 anos. Eu também dou aula em outras instituições também nesse período e sempre buscando aí entender o que está acontecendo, a evolução, o estudo do direito do trabalho. A senhora é titular dessa disciplina? Eu sou titular de direito do trabalho aqui na universidade. Começando com a história do porquê é comemorado essa data. É uma data que é do final do século XIX? Sim, eu acho engraçado, a gente chega nesse momento, a gente fica pensando no Dia do Trabalhador, né? O Dia do Trabalhador tem que ser realmente comemorado, tem que ser, eles têm que receber a devida homenagem, mas a busca do passado é que nos traz uma história, mas na verdade eu estou começando a querer pensar o Dia do Trabalhador de hoje para diante. Eu acho que a história que tem que ser feita para um novo contexto do trabalhador é o emprego, é um trabalho onde ele tem a dignidade, onde ele tem oportunidades, mas nós estamos vivendo um outro momento da atividade profissional, dos direitos dos trabalhadores. Nós temos uma história longa, de séculos, tem origem no Brasil, com o Estado Novo, Getúlio Vargas, a consolidação das leis do trabalho, ela sempre muito protecionista, pelo viés ideológico do Getúlio Vargas, e essa foi uma crescente, uma constante, e óbvio que tem que haver proteção mesmo, porque nessa relação jurídica de trabalho, o empregado é a parte mais vulnerável, não perante a lei, porque a lei equilibra essa relação, mas pela própria situação prática, em função de ele ser uma pessoa subordinada, que ele está sob o comando do empregador, o empregador é que assume os riscos do negócio e determina as regras das atividades empresariais. Então, essa história do passado não pode ser esquecida, até porque a história não é para ser esquecida, mas nós temos que olhar agora para comemorar efetivamente o Dia do Trabalhador com a possibilidade, as perspectivas e sonhos de realização da sua própria atividade, como trabalhador mesmo, inserido num contexto do mercado, onde ele tenha possibilidades de ganho, de sobrevivência, enfim, reunindo todas essas preocupações que nós temos em relação a ele, que ele trabalhe com dignidade. Então, eu gostaria de contar, não em termos de futurologia, porque isso seria um absurdo, mas de nós temos aí uma prospecção de como será, de hoje em diante, comemorado o Dia do Trabalhador. Agora, essa mudança de paradigma que a senhora está falando, a gente lembrar que ele começou, sim, há muitos anos, esses direitos do trabalhador, porém, há 6 meses, ou seja, praticamente exatamente no dia 11 de novembro de 2017, nós tivemos que entrou em vigor uma nova lei trabalhista, uma reforma trabalhista. É um novo com consolidação das leis do trabalho, uma nova CLT, ou do que já existia foi mudado apenas algumas coisas. E, consequentemente, é esta nova interpretação desses direitos do trabalhador que a senhora está falando de almejar daqui para frente.
Então, a CLT, ela continua, não tivemos uma substituição da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Não houve uma troca total? Não, absolutamente. Essa CLT de que ano é? De 1943. Tá. Então, ela tem aí quase um século e ela realmente regulamenta grande parte das relações de trabalho, principalmente com características de emprego, agora inovando com a Lei 13.467, de novembro do ano passado. Mas ela veio, essa nova lei não veio para substituir. Muito se discute há muitas décadas a elaboração de um código do trabalho. A CLT, nós sabemos, e muitos chamam ela de uma legislação que ela foi sendo introduzida várias outras leis na própria CLT, e muitos falam que é uma colcha de retalho em função disso. Mas não houve. O que nós tivemos, talvez, dentre todas as modificações, alterações da CLT, essa foi a mais significativa, a mais expressiva, a mais substancial. Mas, de longe, falar que nós temos uma nova CLT. Não é a melhor? Ou falta muito para ser melhor ainda? Ou também, qual é o conceito de melhor? É muito relativo, é muito subjetivo isso, porque não depende só da vontade do legislador com um olhar em proteção ao trabalhador. Quando a gente fala em direitos dos trabalhadores, nós temos que falar numa relação capital e trabalho. E sempre se falou muito isso, desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a primeira das revoluções. Hoje a gente fala na quarta revolução, com a indústria 4.0, que é um novo modelo de relação de capital e trabalho, porque há outras interferências, outros elementos que foram sendo introduzidos nessa relação jurídica. Mas o melhor é que a legislação atenda às necessidades contemporâneas e futuras. A gente querer uma lei que olhe para o passado, que não existe mais, a gente teria uma lei velha, não uma lei antiga. A lei antiga ela é positiva porque ela se perpetua ao longo do tempo sem trazer prejuízos para qualquer uma das partes. A gente fala em direito dos trabalhadores, mas ele está num contexto de relação jurídica, onde as empresas também têm os seus direitos, onde a empresa também tem as suas expectativas de projeção no mercado, de se manterem sustentáveis. Então, falar do direito do trabalhador sem tocar numa questão social, numa questão econômica, numa questão política, numa questão jurídica, seria meio leviano. Então, há que haver uma composição, há que haver um estudo muito mais amplo para a gente entender efetivamente o que seria melhor para o trabalhador. Eu penso de uma forma bem simplista de que o melhor para o trabalhador é ele ter oportunidade, ter trabalho e trabalho digno. Isso que eu acho que é o mais importante. Agora, é muito fácil falar isso, mas é muito difícil num contexto globalizado, onde hoje nós não temos mais fronteiras de legislação, onde a gente está se formando, os nossos alunos se formam aqui na Unisp, em Sorocaba, e estão já se projetando para o mercado internacional. É muito difícil, não há um controle, a gente não está mais num aspecto regional. Quando surge o momento da globalização, década de 80, falava-se muito, a gente tem que pensar globalmente e agir regionalmente, localmente. Eu acho que isso já está um pouco relativizado. A gente tem que pensar e agir globalmente e regionalmente, ao mesmo tempo. Eu não posso imaginar olhar para o Brasil na nossa legislação e deletar ou esquecer a legislação internacional. Hoje a gente fala em blocos econômicos, a gente tem Comunidade Europeia, a gente tem o Mercosul, nós temos tanta possibilidade da livre circulação dos trabalhadores, então a gente não pode pensar, até o investimento das empresas no Brasil, elas também olham para isso. A gente... Quando eu falei há pouco da preocupação econômica e social, o aspecto econômico, a empresa vindo para o Brasil, ou as nossas empresas, elas têm que propiciar possibilidades de emprego, elas têm que gerar emprego, para que a gente possa ter aí um ciclo virtuoso da economia, né? Produção, emprego, renda, consumo, produção. E eu acho que esse é o ciclo virtuoso da economia que a gente está tentando buscar há muito tempo e que outros elementos mais contemporâneos estão não atrapalhando, mas modificando. Então, a gente não tem um controle para dizer isto é o melhor e colocar na lei. A gente sabe que a lei ela é difícil dela se modificar, haja vista a própria Lei 13.467, ela veio de sopetão. Na realidade, a gente tinha que ter uma discussão social, não só jurídica, econômica, política, e para que a gente possa fazer uma lei, porque para ficar modificando como está acontecendo, isso gera mais insegurança jurídica. Um
um dos pilares para a nova legislação era a segurança jurídica. E hoje, desde segunda-feira, com a não mais vigência da medida provisória, porque ela tinha validade até dia 23, deixou de existir. Então, o que é importante? O que a lei, o que o sistema jurídico poderia fazer para que trouxesse segurança jurídica para o jurisdicionado, para as empresas, para os trabalhadores, para as regiões, para o próprio país, em termos de investimentos externos. Então, tem muitos fatores a serem analisados. Os sindicatos foram contra essa reforma porque agora não é mais obrigatoriedade fazer a contribuição sindical, que qualquer trabalhador que fosse empregado, ele pertencia a um sindicato de uma categoria, conhecendo ele ou não esse sindicato, participando ele ou não do sindicato, e era feito a dedução de um dia do trabalho dele, uma porcentagem do trabalho dele, para esse sindicato da categoria. Hoje não é obrigatório, isso não pode mais acontecer de forma obrigatória, a não ser que seja voluntário. Ele vai até o Recursos Humanos da empresa, o RH, e fala assim, eu quero contribuir com o meu sindicato. Como é que a senhora analisa isso? E os sindicatos foram contra essa reforma por causa desse aspecto de terem perdido essa mina de dinheiro, que muitos questionaram que esse dinheiro necessariamente não dava retorno também para os empregados. Sim, isso é uma questão super polêmica, talvez no aspecto do direito coletivo a mais nevrálgica, porque realmente mexeu com o sistema de custeio sindical. Nós temos aí uns resquícios corporativistas, né? A gente tentou modificar isso com a Constituição de 88, porque essa legislação o sistema de custeio sindical, ele existe em função de algumas contribuições, que é essa imposto sindical, que não tem mais natureza tributária, portanto era imperativa, todos os trabalhadores um dia do seu trabalho, do seu labor por ano, teria que contribuir para esse sistema de custeio. E também temos a confederativa, assistencial e associativa, que são outras contribuições que também sustentam toda a estrutura assistencial médica, de lazer, enfim, até de qualificação dos trabalhadores, mas elas são todas facultativas. A única que permanecia e sempre permaneceu obrigatória é essa contribuição sindical, que nós chamamos de imposto sindical, porque é uma espécie de tributo. Com a nova lei, com a 13.467, a partir de novembro, extinguiu essa obrigatoriedade. Não é que ela extinguiu do sistema, ela permanece uma contribuição, mas é uma contribuição que o trabalhador vai optar, como você disse, se ele quer contribuir ou não. E nós estamos vendo isso na prática, o resultado é de que não teve uma adesão, os sindicatos estão aí numa situação difícil, porque não tem uma entrada que era certa para atender às necessidades reais, a finalidade, a natureza jurídica desse imposto tinha um fim social, que era para reverter aos trabalhadores, aos seus representados, tanto a empresa quanto os trabalhadores e profissionais liberais. Então, extinguindo essa contribuição, e só sendo facultativo, ela tem o seu lado positivo. Eu entendo que tem que ter. Primeiro, no plano jurídico, a gente contrariava a liberdade sindical preconizada pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Para modificar essa contribuição, nós teríamos que fazer uma emenda à Constituição Federal. Como veio a lei infraconstitucional e retirou, os trabalhadores entenderam por bem em contribuir ou não, e essa contribuição, óbvio, vai advir do fato de ter um sindicato efetivamente representativo. A gente busca o melhor médico, a gente busca o melhor advogado, a gente busca o melhor serviço, a melhor padaria, com o melhor pãozinho, em função dessa contrapartida. Então, essa contribuição que não era espontânea acomodava o movimento sindical, na minha forma de entender. Acomodava nesse sentido, porque você não tem uma concorrência, você não tem uma competitividade positiva, obviamente, para que se apresente um sindicato não meramente representante, mas efetivamente representativo. Essa é a finalidade da existência dos sindicatos. Retirando essa contribuição, obviamente que vai ficar muito mais difícil fazer o trabalho que ele vinha fazendo, e aí vem várias teses, a gente vem falando já da fusão de sindicatos que representam os mesmos trabalhadores na determinada categoria profissional, para que eles possam criar força. E aí eu acho que o cenário vem de baixo para cima, já não vem numa imposição da lei,
impondo, eu, trabalhadora, eu vou poder escolher o melhor sindicato. E qual é o melhor sindicato? Aquele que efetivamente representa os meus interesses como empregada, como profissional liberal, ou até, no aspecto patronal, aquela que também que atenda às necessidades da empresa, porque as empresas têm suas necessidades, né? A gente pensa que não, mas tem. A gente olha para o trabalhador, mas tem que olhar para as empresas. Então, a existência dela se sustenta, mas dependendo da vontade do empregado. Então, eu acho que o sindicato vai ter que trabalhar no movimento de representatividade mesmo, reivindicar condições de trabalho, fazer ótimas negociações. E quando a gente fala ótimas negociações, é aquela que atende às necessidades do trabalhador. Ao longo da história, a gente viu muitas negociações em função de demissões em massa. O caso Embraer é um caso exemplar para poder falar sobre isso. Quando a gente estava na crise de 2009, com demissões em massa no mundo inteiro, isso foi um efeito dominó, a gente está numa crise mundial e, lógico, afetou o Brasil, e as grandes empresas que estavam muito bem, elas tiveram que demitir em função da crise, e fazendo uma demissão em massa, entre aspas, despejaria no mercado pessoas, e isso geraria outros problemas de ordem social. E, na época, o sindicato estava muito recalcitrante com as demissões. Eles estavam, na negociação, estava muito difícil, óbvio, em defesa dos trabalhadores. Mas os trabalhadores estavam numa dúvida cruel entre ter o seu salário reduzido ou ter a manutenção do emprego dele. Então, aí você tem que ponderar o que é de mais valioso para esse trabalhador. E quem tem que dizer isso são eles mesmos, os trabalhadores, ainda que tenham. E não o sindicato. Então, o sindicato ele tem que perceber o contexto global, internacional, local, para ver até se há possibilidade de novos empregos, e aí fazer essa negociação mais flexível. Tanto que o tribunal teve que interceder nessa negociação e reconheceu que a empresa realmente precisava fazer uma demissão em massa, e o combinado foi demite menos trabalhadores, mantém, mas com uma redução de salário. Então, o melhor é esse, Fernando, o melhor é o equilíbrio entre relação capital e trabalho. Mas você tem que analisar o contexto. Se você olhar só para a CLT, num movimento global de uma onda super assim, acelerada, hoje em dia as coisas são muito rápidas, até a legislação, que, por mais efetiva que ela seja, ela não está conseguindo acompanhar, por fatores econômicos, tecnológicos. Isso não dá mais para pensar. Por isso que eu falo, a gente não pode pensar em Dia do Trabalhador olhando para o passado. Tem que resguardar, sim, os seus direitos, mas fazer uma projeção do que o que será melhor para ele. Doutora Noêmia, com relação a essas novidades dessa nova legislação trabalhista, esse tipo de trabalhador, que em tese era muitas categorias, 40 horas de trabalho. Hoje já existe a flexibilidade disso. Eu posso contratar um trabalhador por hora e, consequentemente, dar a ele os mesmos direitos que ele teria. Então, isso é um ganho. Eu até estava conversando com uma pessoa, ela disse que agora ela foi contratada para trabalhar 4 horas por dia. Ela tem registro em carteira de trabalho, tem direito à cesta básica, porém não tem direito ao plano de saúde porque são só 4 horas por dia. Mas ela está feliz da vida porque ela estava desempregada há 3 anos e ela trabalhando 4 horas por dia é melhor do que nada. Como é que fica essa situação também do trabalhador do que é melhor do que nada? Essa é a nossa realidade. A verdade é essa. O desequilíbrio nessa relação jurídica de direito material, contrato de trabalho entre empregado e empregador, está baseado nisso. Eu preciso de emprego, eu preciso de salário. Agora, vamos discutir salário, vamos discutir qual é o emprego? Isso está para outros tipos de trabalhadores que estão numa posição mais privilegiada em termos de projeção mesmo profissional. Agora, a maioria dos nossos trabalhadores, às vezes, nem qualificação tem, nem capacitação tem, nem formados estão. Nós temos 14%, vai entre 14% e 15% da população brasileira que vão para as universidades. Então, esse dado já é o suficiente para a gente imaginar qual é a problemática da grande maioria da nossa população trabalhadora. Então, ele tendo uma oportunidade, seja qual for, para ele é o melhor dos mundos. Ele não está em posição de negociar, de barganhar.
Até porque as empresas também estão sofrendo um processo de alta competitividade, de substituição à tecnologia, à modernização que ela tem que se adaptar e não consegue. Então, ela também fica numa situação, num limbo, eu diria, sem saber o que fazer. Hoje o trabalhador, quando ele vai se propor a fazer um trabalho, quem vai determinar as regras é o empregador. Agora, o empregado ele vai se amoldando na medida dos interesses dele, das necessidades dele, e que são aquelas oferecidas pelo empregador. Lógico que a flexibilização ocorreu mesmo, a gente faz hoje contratos tempo parcial, que é justamente para poder fazer uma inserção de pessoas mulheres grávidas, por exemplo, que querem cuidar do filho após terem dado à luz, ela quer trabalhar, mas não quer trabalhar tanto. Então, nós tivemos uma flexibilização, temos o contrato parcial e agora, com a nova lei, a 13467, trouxe o trabalho intermitente, uma prestação de trabalho intermitente que pode ser ajustado por horas. Ele tem um formato específico para esse tipo de trabalho, de prestação de serviço, mas a gente vai percebendo que está se flexibilizando em função de ter um incremento da inserção das pessoas no mercado de trabalho. Se a lei não possibilita isso, engessa demais, aí essas pessoas vão ficar à margem da lei. Porque a lei que tem não atende essas necessidades, capital e trabalho, e, obviamente, que os trabalhadores vão ficar à mercê aí de não ter nem direito à cesta básica, não ter direito a nada. Então, a composição dos direitos dos trabalhadores é diferente. A gente tem a legislação constitucional, infraconstitucional, internacional, mas a lei no sentido técnico, no sentido estrito da palavra. Nós temos as convenções e os acordos coletivos, que ampliam e muito os direitos trabalhistas, o que está previsto na legislação, o que beneficia muito, porque essa expansão ou a integração de direitos através de instrumentos normativos coletivos, acordo e convenção, isso beneficia muito o trabalhador. E tem um prazo de vigência, que é de até 2 anos, o que na prática ela é feita por 1 ano, em função dessas transformações que ocorrem nas questões econômicas, principalmente. Então, esse trabalhador ele precisa ter um amparo de ter uma situação em função do contexto que nós estamos vivendo. Não é uma defesa do que... Não é o ideal. Entendeu? O que eu quero me referir é diante do que nós temos, o que seria o melhor. O melhor é que tenha uma flexibilização com garantias para os trabalhadores e esse trabalhador possa reivindicar os direitos dele conforme a legislação diz. Obviamente que se não tiver legislação específica, cai na regra geral. Agora, a regra geral, ela expande os direitos desse trabalhador, aumenta o custo do empregador e esse empregador não vai contratar. O que está acontecendo é que as empresas não estão contratando. Todo mundo falou assim, nossa, agora todo mundo vai ser demitido com a vigência da lei em novembro. E vai ser recontratado no novo formato. Vai ser recontratado no novo formato. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu assim. Aconteceu aqui, acolá, empresas que já adotavam esse sistema, porque eu brinco, não tem nada de novo sob o sol. Os garçons, eles já trabalhavam por hora. As pessoas que organizam eventos de festas, que chamam para ajudar aqui e acolá, também utilizam esse mesmo trabalho, entre aspas, antes da lei, intermitente, porque eles trabalhavam 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois acham chamado lá depois de 1 mês, 10 dias. Então, já havia na prática, já havia essa modalidade de prestação de serviço. Na verdade, a lei vem, vamos dizer assim, para regulamentar algo que estava fora da lei ou que estava à margem da lei, não tinha nenhuma previsão legal. E aí é o pior dos mundos para os trabalhadores. Nessa situação, por exemplo, que a senhora falou do trabalho intermitente, ela ficou melhor para o empregador do que para o empregado? Ou também podemos analisar pelos 2 viés. Para o empregado, porque dá mais oportunidade com os seus direitos. Para o empregador, porque ele tem uma base jurídica, uma legalidade daquele freelance que ele contratou e ele pagou só através do recibo e amanhã depois poderia entrar com uma ação dizendo, olha, eu não trabalhei só 4 horas, eu trabalhei 12 horas, mas me pagaram 4. Eu ficava sempre à disposição da empresa, então eu não podia pegar outro serviço, porque eu sabia que o restaurante só abria às 6 da tarde, mas não tinha o que fazer durante o dia, mas eu estava lá à disposição. De fato, então, tem essa garantia para o empregador, mas também tem a garantia para o empregado? Bom, a gente pode dizer assim, que o trabalho intermitente, a prestação de trabalho intermitente, trouxe um benefício para a empresa que tem essa atividade, e pode ser em qualquer atividade empresarial e profissional, o trabalho intermitente. Então, essa empresa que já tinha esse formato de trabalho, para ela
continuou, mas agora com um pouco mais de segurança, justamente para evitar que ações fossem ajuizadas, pleiteando vínculos de emprego e outras verbas trabalhistas decorrentes previstos na CLT. Então, para a empresa ficou ótimo, porque dá uma redução dos encargos sociais. O que a empresa, o que se discute muito hoje no aspecto econômico tributário é a redução da carga tributária. A gente fala assim, tem o passivo trabalhista, ou tem os encargos sociais, porque a gente tem uma elevada carga tributária. Então, a reforma que a gente tinha que ter não era uma reforma trabalhista, era uma reforma tributária. Logicamente que a gente tem que ter uma ordem, priorizar, mas uma reforma trabalhista que atingiu até uma reforma na estrutura sindical, que eu acho que foi muito positiva, mas sem uma reforma tributária, de nada vai adiantar. Não gera um equilíbrio. As empresas ainda continuam com esse peso de ter que pagar elevados tributos, né, constantes, e que aí, logicamente, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é o trabalhador, porque tem que pagar tributo também para o trabalhador. Você ganha lá, vamos imaginar, um salário mínimo, para o empregador, esse empregado custa o dobro. Há aí teses que discute de famosos economistas, sociologistas, mas não é o caso a gente discutir isso agora. A questão é que para a empresa foi bom sim, porque ela vai ter a demanda e vai chamar o trabalhador. E esse trabalhador, como está o nível de desemprego que a gente está vivendo atualmente, ele vai ter uma oferta de trabalhadores. E ele vai poder ficar, inclusive, selecionando o que está mais qualificado e o que não está qualificado. E o nosso maior problema, nós temos dois grandes problemas. O problema da falta de qualificação. A educação não está atendendo e nem preparando os trabalhadores para o porvir. Não está acontecendo isso, nem aqui. Pouquíssimos países do mundo estão trabalhando essa questão. China, Finlândia, eles têm um viés muito voltado para a educação. Nós estamos muito atrasados. Na América Latina, nós estamos muito atrasados na qualificação dos nossos trabalhadores. Imagine num contexto econômico global. Não tem muito o que fazer na área educacional. A parte disso, nós temos jovens que estão saindo da faculdade, até 35 anos, tem mais de 60% que não estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho. Eles estão saindo de uma faculdade, eles têm uma formação, mas a formação que eles têm não atende à demanda do mercado. Então, o que acontece com essas pessoas formadas jovens? São jovens, não têm experiência, não tem mesmo por causa da idade, tem pouquíssima experiência. A prática da formação dele também é restrita, o tempo é curto, então ele não tem muito o que oferecer. O que é bom quando a gente fala no trabalho intermitente? Para que o trabalho intermitente tenha uma efetividade positiva para a empresa e para o trabalhador, que eu acho que é aí que a gente vai alcançar a efetividade mesmo dessa proposta, é que o trabalhador, o estudante ou o profissional, ele tem que ser super versátil. Ele não tem que pensar que ele vai fazer direito e vai trabalhar como advogado. E vai trabalhar como advogado no modelo antigo. Hoje em dia, os robôs estão fazendo boa parte das atividades profissionais da advocacia. E isso em várias outras profissões. Tem profissões que a gente sequer imagina que vão surgir daqui a 10, 20 anos, então a gente vai ter que já ter um novo profissional para essas empresas. Nós, trabalhadores, não sabemos, o sistema educacional não sabe e as empresas tampouco. Então, o que nós precisamos? Qualificar os nossos trabalhadores. Qual é a melhor forma? Óbvio, oferecer cursos de capacitação de qualificação. O Sistema AES, Pronatec, são institutos, são mecanismos que aperfeiçoam a atividade profissional desse trabalhador, qualificando-o, capacitando-o. Mas essa capacitação, a gente tem assim, tem um programa de universidades com uma boa formação, a gente quer colocar eles no mercado de trabalho, mas a gente não avalia se efetivamente eles estão ingressando no mercado de trabalho. Se a gente está fazendo a coisa certa, se nós estamos educando os nossos trabalhadores para o mercado de trabalho que está e estará presente nas próximas décadas. Então, só para finalizar, o trabalho intermitente é bom para a empresa que vai ajustar os seus interesses com a mão de obra. Vai pagar pela hora trabalhada, vai reduzir os encargos sociais. E para o trabalhador que está empregado, que está desempregado, é maravilhoso, porque ele tem oportunidade de mostrar o trabalho dele. Por que a lei do trabalho temporário, que acontece muito em épocas de grandes demandas, é efetiva?
Porque tem a demanda, você vai lá, você mostra o seu trabalho e depois, se você se mostra um trabalhador versátil, hábil, com várias habilidades aí para diversas atividades, você vai ficar naquela empresa. E tem muito isso. Agora, se não tiver essa capacitação, se não tiver essa qualificação, ele vai ser absorvido do trabalho intermitente e vai mostrar o que ele conhece, o que ele sabe e não vai ser chamado mais. E com relação às férias, a rescisão do contrato de trabalho, mudou alguma coisa? A senhora responde daqui a pouco, após o intervalo. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo a doutora Noêmia Cossermelli, ela que é titular da disciplina de Direito do Trabalho aqui na Uniso. Lembrando que esse é um programa especial em homenagem ao 1º de maio, Dia do Trabalhador. Doutora Noêmia, nós encerramos o bloco anterior falando sobre a rescisão do contrato de trabalho. Se discutia muito com relação ao custo de demissão do funcionário sem justa causa, tá, os direitos que ele tinha, questão também das férias do trabalhador, se temos algumas novidades, que essas férias podem ser parceladas, não obrigatoriamente o trabalhador tira 30 dias de férias ou 20 e vendia 10, hoje pode parcelar isso. Mas vamos falar sobre a rescisão do contrato de trabalho. O que essa nova legislação hoje permite? Eu posso pedir para ser demitido, mas receber o fundo de garantia, ou que quando eu fazia essa solicitação, eu deixava de receber esse fundo de garantia? A empresa, por outro lado, se ela admite sem justa causa, ela é obrigada a pagar os ditos 40% de indenização. O que mudou? Então, a gente tem que fazer um comparativo, né? Para falar o que mudou, só para a gente poder pensar um pouco antes. A rescisão do contrato de trabalho é um momento super delicado para o empregador, porque ele tem que desembolsar uma quantia muito grande em função do pagamento das verbas rescisórias, do que ele tem que pagar, que é salário, que não é salário, o recolhimento do fundo de garantia e mais uma indenização de 40% sobre as verbas depositadas, fundiárias, né? Verbas fundiárias. Tem a hipótese da demissão por justa causa e sem justa causa. Com justa causa, reduz muito o direito desse trabalhador. Então, o aviso prévio, as férias proporcionais, essas todas estariam fora, ainda que haja alguma discussão com relação às férias proporcionais, mas elas não estariam sendo pagas na justa causa. Então, diminuiria bastante. Mas aí é um outro problema, porque é uma causa que tem que discutir, enfim. Ele tinha direito ao fundo de garantia, sendo demitido por justa causa? Não. Ele tem direito a saldo de salário, que ele recebe, e férias vencidas. É o direito que ele tem. Aí vem a discussão, nós temos uma Convenção Internacional 132 da Organização Internacional do Trabalho, e que foi ratificada pelo Brasil, ratificada no sentido de que o Brasil aderiu a essa norma internacional e quando ela adere, ela integra o nosso sistema jurídico como uma lei ordinária federal, portanto passa a ser lei. Mas ela, no próprio bojo da lei, dessa norma internacional, ela fala que se tiver circunstâncias mais benéficas para os trabalhadores do Brasil, do país que ratifica a Convenção Internacional, pode ser aplicada. Então, se é um princípio mais benéfico para o trabalhador, aquele trabalhador que tem férias proporcionais e for mandado embora por justa causa, também poderia ser estendido a ele o direito. Mas aí tem essa interpretação aí da doutrina e que deve ser analisada caso a caso. Com relação às outras verbas, né? Se foi mandado por justa causa, ele não vai poder sacar o fundo de garantia, tampouco se ele pedir demissão. Então, a ideia é, se eu estou querendo sair desta empresa e eu pedir demissão, eu estou voluntariamente abrindo mão do meu trabalho. Então, não teria como sacar o fundo de garantia, ainda que hoje nós temos alguma legislação que está podendo sacar, enfim, em função do desemprego, a gente possa utilizar um dinheiro que é nosso, porque o fundo de garantia é um dinheiro do trabalhador e que é destinado para outras situações e políticas públicas, mas, na realidade, é um dinheiro do trabalhador. A Lei 8.036, que trata do fundo de garantia, fala as hipóteses em que pode sacar o fundo de garantia. Então, na rescisão, paga-se
quando ele é demitido, o empregado é demitido sem justa causa, ele vai ter todos os direitos dele. 13º, proporcional, férias proporcionais mais 1/3, que é o abono constitucional, vai ter direito às férias vencidas mais 1/3 e todos os outros direitos previstos também em convenção coletiva. Agora, o que mudou? O que mudou hoje? Hoje nós temos uma rescisão, porque na verdade esse engessamento da lei de não poder sacar o fundo de garantia, eu lembro até que meu pai, que ele tinha a tipografia para todos, que era do meu pai, ele, quando mandava embora, os trabalhadores pediam demissão, eles faziam essa negociação de você pagar, demitir o trabalhador para que ele pudesse sacar o fundo de garantia dele. Ou fazer esse acordo, que é ilegal, que é fora da lei e que é muito comum, não que a gente sabe disso. Não pagava os 40%, mas ele Exatamente. pagava o fundo de garantia. Ele sacava. A ideia era o trabalhador poder ter acesso ao fundo de garantia dele e devolveria, entre aspas, os 40%, que era a indenização, pela dispensa injusta por parte do empregador em relação ao trabalhador. Hoje modificou. Ao invés de você ficar pedindo, e olha, a gente pensa que isso ocorre muito na prática, agora as partes podem fazer um acordo. Então, eu vou fazer um acordo, eu quero sair, tudo bem, você vai ter, pela lei, o trabalhador teria direito pela metade do aviso prévio, se indenizado, e do fundo de garantia. E, integralmente, outras verbas, mas não teria direito ao seguro-desemprego. Então, tem esse movimento que auxilia tanto a empresa, que desonera o encargo dela na demissão, e favorece o trabalhador. Então, ele tem direito hoje, quando ele pede para ser demitido, a resgatar o fundo de garantia? Ele tem direito à metade. A metade. Então, o que é importante? Ele vai sacar o fundo de garantia, mas a indenização é que... Vamos fazer aqui uma leitura, só para não dar interpretação dúbia com relação ao fundo de garantia, em função até dessa nova legislação do fundo de garantia que muitos estão podendo sacar. 442, aqui fala. Então, vamos abrir até um parênteses enquanto a senhora procura. Pois não. Tá? É com relação à dificuldade ou não do professor de direito ou também do advogado especialista em leis do trabalho, que atuava com a lei desde 1943, com uma legislação, de repente vem uma reforma trabalhista e aí ele está com um caso que está em andamento, baseado na nova lei, porém o juiz também pode entender de outra forma, porque estamos com uma nova lei. Enfim, para o bacharel em direito, para o advogado e para o profissional como a senhora, que além de estar dando aula, também trabalha na área, tem que trabalhar com duas legislações na cabeça? Tem hora que dá, o tico e teco começa a dar um trabalho. O que acabou de dar, acabou de dar. A gente fica numa situação muito difícil, porque, e não são só duas, né? Porque a gente tem uma multinormatividade do direito do trabalho. Isso já é característica do direito do trabalho. Então, a gente tem a lei, a gente tem a convenção, acordo coletivo, a gente tem tratados internacionais, a gente tem costumes, a gente tem o regulamento empresarial, a gente tem muita fonte normativa do direito do trabalho. E quando elas ficam oscilando, obviamente que a gente fica numa situação ruim para o próprio profissional. Como professora, eu tinha que fazer um comparativo, as aulas ficavam muito mais complicadas, porque os alunos vinham com um conhecimento externo, não de formação, mas porque meu pai, porque minha mãe, porque eu ouço falar isso, ouço falar aquilo, mas não é assim, não é assado. Então, a gente tinha que fazer um estudo comparativo do que era, do que é. Construindo para ele e para o profissional desconstruindo. Então, imagine que eu tinha que desconstruir tudo que está há anos, né? Numa formação, a gente faz até por osmose, mas enfim. E na hora de aplicar também fica essa dificuldade. Que cenário que nós temos hoje em dia? Nós temos uma legislação antiga, nós temos uma legislação nova e nós temos uma medida provisória que veio tratou, assim, alguns pontos da Lei 13.467 de novembro do ano passado e que vigorou até segunda-feira passada. Então, essa medida provisória, ela deixou de existir. E deixando de existir, voltou a valer a Lei 13.467, que inovou em alguns pontos, modificou e revogou a CLT. Então, na realidade, a Lei 13.467, ela tratou da CLT. A medida provisória tratou da Lei 13.467, que por vias reflexivas também tratou da CLT. Então, nós tivemos
pouquíssimo período de tempo, uma inflação legislativa, normativa, com relação aos direitos dos trabalhadores. É ruim para o profissional, é ruim para o professor, é ruim para o aluno, é ruim para a empresa, porque gera uma insegurança jurídica tamanha. Para a área da advocacia, tem advogados trabalhistas que estão migrando, até por uma questão de efeitos do processo, a reforma no aspecto processual trabalhista, perderam muitos clientes, porque a mudança no aspecto processual diminuiu o número de ações, caiu pela metade. Então, esse é um turbilhão de legislação. Então, quando a gente estava se referindo à rescisão do contrato, o saldo de salário, o saldo do fundo de garantia vai poder ser sacado pela metade, o aviso prévio indenizado, as demais verbas trabalhistas e o seguro-desemprego não tem direito. Então, a gente percebe que o aspecto econômico, a visão política da mudança jurídica foi muito forte. A gente não pode imaginar que essa reforma foi trabalhista. Ela foi trabalhista, ela foi política, ela foi jurídica, né? Ela tem todo um viés. Então, as férias, por exemplo, eu acho que assim, todos os artigos, todos os direitos que foram modificados com a nova legislação, talvez o de férias era o que mais retratava uma necessidade que já vinha acontecendo há muito tempo por interesse do trabalhador. O trabalhador, pela regra antiga, depois de 12 meses de trabalho, ele adquiriria o direito a usufruir 30 dias de férias, se não tivesse faltado, assim, caindo na regra geral, tá? Para a gente não especificar os detalhes. Esses 30 dias dividido em 2 períodos. Então, o direito é do empregado. Quem determina o período do gozo das férias é o empregador. Agora, o empregado ele poderia dividir as férias em 2 períodos, se não atrapalhasse também a atividade econômica. Isso já era legal. Já era legal, sempre não aconteceu. Não precisava tirar 30 dias corridos, poderia tirar 15 e 15. Poderia ser 30, poderia ser 20, 10, 15, 15, do jeito que eles ajustassem, porque é uma norma dispositiva onde as partes se ajustam no interesse delas, né? Ainda que o direito seja do empregado. Agora, o empregador determinava, você vai sair neste ou naquele período. Agora, esse trabalhador que não queria descansar todo esse tempo e queria aumentar o seu orçamento, ele poderia vender as férias. Isso era e continua sendo. Só que teve um ajuste, teve que ter um ajuste. Então, eu tinha 30 dias de férias, eu poderia vender até 1/3 dessas férias. Então, 10 dias eu venderia e trabalharia. Então, eu ganharia pelo dia trabalhado, pela venda das férias e mais de 1/3 que poderia incidir sobre esse período. O que, em termos orçamentários, ajuda e muito. Então, a venda é legal até 1/3. Muito bem. Agora, um outro aspecto que é positivo para o trabalhador. Eu não quero descansar 30 dias. Eu quero descansar menos. Eu não tenho nem para onde ir, eu não quero descansar, eu preciso... Por isso que a venda foi tão comum. Tanto que os trabalhadores, de uma forma fora da lei, eles vendem todas as férias. Tem muitas empresas que aproveitar a mão de obra daquele único trabalhador, compra as férias inteiras. O trabalhador ele passa, às vezes, anos sem nunca ter saído de férias. Então, a gente percebe que é uma prática totalmente irregular. Isso é uma questão de ordem pública. O trabalhador tem que descansar, é uma questão higiênica, ele precisa recuperar as energias para evitar incidentes. Então, a gente vai vendo isso, as consequências de não dar a concessão das férias. Mas daí a dizer que preciso descansar efetivamente 20 dias, isso é uma questão do trabalhador. Ainda que a Organização Mundial da Saúde é uma norma imperativa, o Estado tem que conservar a saúde do trabalhador, e tem mesmo, isso a gente não discute, mas às vezes o próprio trabalho a atividade profissional do trabalhador não é tão cansativa a ponto de eu ter que descansar. Eu prefiro ficar ou desmembrar ao longo do ano essas férias. Hoje, com a nova lei, eu posso dividir em 3 períodos de 14 dias e os outros 2 de mínimo 5 dias. Eu não posso fazer menos do que isso. Então, a legislação, eu acho que nesse ponto foi positiva, sim, para o trabalhador. Se ele quiser, se o empregador, se ele não quiser, ele não desmembra em 3 períodos. Agora, outra coisa, professora Noêmia, muitos processos trabalhistas, isso era evidente, quanto tempo que demora um processo trabalhista, mas percebia-se também que muitos trabalhadores entravam com ações sem direito, mas entravam que, vou entrar com a ação para ver o que acontece. Isso tem um nome técnico chamado litigância da má-fé. É
uma expectativa que isso diminua esses processos trabalhistas, porque se de repente ele entrou com um processo que ele não tinha direito, também o advogado que estava responsável por isso, burlava ou criava situações ou mentia e depois é detectado que isso era uma mentira. Esse trabalhador pode ser punido, processado e responsabilizado até junto com o advogado por causa de processos infundados? Então, isso é muito difícil de falar se é processado. A litigância de má-fé, pedir o que não tem direito, né, e a empresa conseguir provar que pagou, enfim, quando se comprova isso no processo, a litigância de má-fé, a punição é no processo por estar utilizando da máquina do judiciário, por estar utilizando de toda essa estrutura com má intenção. A gente tem a boa-fé no processo, dentro do processo. A gente tem, o processo é um instrumento. É um instrumento caro para o Estado, é um instrumento caro para o jurisdicionado, para todos nós, é um instrumento caro para o trabalhador, se tiver que pagar advogado, enfim, tem todo um custo por detrás disso. Então, você utilizar desse instrumento do processo para querer fazer, entre aspas, uma poupança, isso não é justo. Né? Não é legal, no sentido de que você está se fazendo, você está prejudicando todo um sistema. Isso você cria um passivo para a empresa, que às vezes ela não tem efetivamente, mas por falta de provas, pela má organização dela, por não ter uma assistência, uma consultoria adequada para saber o que é um risco calculado, o que não é, o que ela deve ou não fazer, o que minimiza muito. Não é justo por parte do trabalhador que ele faça isso. Tem muitos trabalhadores que nem sabem os próprios direitos. Ele chega, ele conta um fato e dentro do fato, obviamente, a gente vai identificando todos os direitos dele, mas são direitos. O trabalhador pode desconhecer, mas o advogado conhece, porque ele é um técnico, ele sabe quais são os direitos dos trabalhadores. Daí, você aumentar os seus pedidos, aí é falta de ética do profissional e o trabalhador, sabendo que ele não tem esse direito, porque está sendo esclarecido nesse ponto, vai utilizar da máquina e aí tem um ganho que não é ético, um ganho de todos os lados. Eu já ouvi falar muito trabalhadores que falam, eu vou fazer uma poupança porque alguma coisa sai. Isso é uma questão um dos motivos da insegurança jurídica, de inúmeros processos que eram ajuizados, principalmente de dano moral, muitos estão abrindo mão desses pedidos, ainda que tenham sido pedidos antes da lei. Eu já vi vários trabalhadores abrindo mão de vários pedidos, até de insalubridade, porque eles alegam que tem insalubridade. Insalubridade é prova técnica, e aí precisa provar efetivamente, e o juiz vai se valer do laudo pericial, e se não é constatado, obviamente, pode até não ser ali caracterizado pelos meios probatórios como uma litigância de má-fé. Mas o que vai impactar na vida desse trabalhador? O custo dos honorários advocatícios, por perder naquele quesito, ele vai ter que pagar os honorários da outra parte. Ele pode ganhar num pedido e perder no outro, mas se ele perder muito, no valor muito alto de um pedido, e ganhar no outro e não tiver essa compensação, ele vai ter que sair pagando os honorários e as custas do processo. O que aconteceu na prática? Tem um estudo agora feito pelo Tribunal Superior do Trabalho até fevereiro deste ano, que desde novembro até fevereiro caiu em 50% o número de ações trabalhistas. Isso é um dado que demonstra de forma objetiva que muitos processos estavam sendo ajuizados com litigância de má-fé. Então, eu acho que isso é um equilíbrio necessário, efetivo para todos nós, para evitar dessa brincadeira, né, de entrar com a ação, vamos entrar e vamos pedir tudo porque vai sair em algum momento. Eu acho que a gente tem que ter uma postura ética como profissional e como trabalhador. Doutora Noêmia, com certeza o assunto é vasto e teríamos aqui vários e vários programas para tratar sobre isso, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria que a senhora pudesse disponibilizar um e-mail institucional da senhora, para que, eventualmente, aquele que queira tirar alguma dúvida, ou convidá-la para uma palestra, convidá-la para um bate-papo em alguma ONG, alguma entidade, alguma igreja, enfim, acredito que a senhora teria alguma disponibilidade ou encaminharia para algum outro colega, estar também à disposição da nossa comunidade. Como é que faz para entrar em contato com a senhora? Eu acho que pelo e-mail da universidade, até porque a gente está aqui e acho que viabiliza. É prof.uniso.br. Vamos repetir? Noêmia? Noemia.cossermelli@prof.uniso.br.
uniso.br. Tá certo. Tá certo? Doutora Noemi, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter esclarecido alguns pontos. Obrigado. Obrigada. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E você também pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!